Olá, tudo bem? Hoje eu vim contar uma história para você. Eu sou o HB e hoje eu quero falar do Guilherme. O Guilherme era um jovem empreendedor, empresário, pai de família, aventureiro e que adorava pilotar o seu monomotor. E um dia ele pilotando o seu monomotor sobre a cordilheira, eis que o motor deu uma pane e do nada, ele caiu. Caiu sobre a montanha de neves eternas. Bom, embora não tivesse ferido gravemente, as suas pernas apresentaram profundos cortes e sérios ferimentos. Com muito esforço e sentindo fortes dores, ele abandonou a cabine do avião e, ao constatar a extensão dos ferimentos, compreendeu que não teria como sair dali sozinho. Ele olhou para o horizonte em todas as direções e só viu neve. A famosa solidão gelada se apresentava. Conhecedor da região, após uma rápida análise, ele entendeu que seu fim estava próximo. Principalmente em razão dos sérios ferimentos que acabara de sofrer nas pernas. Por um instante sentiu-se tomado de pânico e pela dor de saber que chegava ao fim dos seus dias. Guilherme pensou na família que não tornaria a ver, nos amigos que encontrava no fim de semana para tomar uma cerveja, as tantas coisas que ainda pretendia realizar e que não conseguiu, os pais, e até na impotência de não ter a quem pedir socorro naquele momento. Depois de um tempo já mais conformado, ele parou para pensar sobre as medidas a tomar naquele exato momento. Afinal de contas, não havia mais nada a fazer no sentido de sobrevivência. Portanto, ele pensava que o mais sensato seria deitar-se na neve, esperar que o frio tomasse conta do seu corpo, permitindo então ser envolvido sem dor pelo manto da morte. E deitado sobre a neve, Guilherme então dirigiu o pensamento aos seus filhos, pois sabia que ele não veria os crescer. Pensou também na esposa que ele tanto gostava, que ele tanto amava. Pensou nos seus pais, na sua mãezinha. E aquele homem de espírito forte e batalhador lutava agora consigo mesmo para resignar-se à situação. E por um instante, Guilherme pensava o seguinte: bom, meu consolo é saber que eles não ficarão desamparados. Afinal de contas, meu seguro de vida tem cobertura suficiente para proporcionar a eles a subsistência por muito tempo. Menos mal, né? Felizmente, eu tive o bom senso de estar preparado para essa situação. Então, logo seja liberado meu atestado de óbito, a companhia de seguros procura minha família, faz o pagamento e eles vão ficar bem. Mas, deitado ali, Guilherme então voltou a pensar novamente e recobrou a consciência de que a sua apólice rezava que o seguro só seria pago mediante a apresentação do atestado de óbito. Bom, aquele lugar onde ele estava era inacessível e o seu corpo jamais seria encontrado. Então ele seria dado por desaparecido. Não haveria atestado de óbito. A sua família ia passar privações para aguardar que seu corpo fosse encontrado ou que fosse considerado oficialmente desaparecido e morto. Apavorado com a ideia, ele pensou então: bom, a primeira tempestade que cair aqui vai soterrar meu corpo e nunca irão me achar. Eu preciso fazer a última coisa: caminhar até um lugar onde meu corpo possa ser encontrado. As dores que sentia, com certeza, eram cruciantes, mas a determinação do Guilherme era bem maior.
Ele sabia que ao pé da montanha, da cordilheira, havia um povoado. E esses moradores costumavam se aventurar até uma certa altura da montanha para poder caçar. Mas sabia também que a distância até lá era longa. Eram vários quilômetros. Mas o Guilherme precisava realizar a última proeza da sua vida, que era chegar até onde seu corpo pudesse ser encontrado por um caçador, para que a sua família não fosse prejudicada. Guilherme então reuniu todas as forças que ainda lhe restavam e obrigou-se a ficar em pé. Olha, foi preciso muito esforço para não cair. Consciente da distância que teria que percorrer e sabedor de que não poderia permanecer naquele local, apesar do seu estado lastimável, Guilherme estabeleceu uma meta de dar um passo. Jogou um passo à frente e disse: só um passo. Com extrema dificuldade, ele empurrava a outra perna e repetia: só mais um passo. E de novo, só mais um passo. Concentrando toda a sua energia apenas no próximo passo e estabelecendo um forte condicionamento positivo, através do comando só mais um passo, ele caminhou quilômetros pela neve. O Guilherme não se permitia pensar na distância que ainda faltava percorrer ou na sua dificuldade de se locomover. Ele apenas concentrava-se no espaço a ser vencido pelo seguinte passo. E assim caminhou o dia todo. A tarde já ia avançando quando seus olhos turvos pela dor e pelo cansaço vislumbraram alguns vultos à sua frente. Firmou o olhar e percebeu que se tratavam de pessoas que olhavam estupefatas para ele. Naquele momento, com muito desgaste e o cansaço, Guilherme apenas pensou: bom, agora eu já posso morrer em paz. E naquele momento seu corpo caiu sobre a neve e apagou. Dias depois, já no hospital, Guilherme abriu os olhos pela primeira vez e a imagem que ele viu foi da sua esposa ao seu lado. Guilherme teve alguns dedos do pé amputados porque foram congelados pela neve. Passou mais um bom tempo hospitalizado até readquirir as forças, mas continuou vivo com a sua família por muito tempo. Ao contar essa história, o seu amigo Marino relata que a determinação do Guilherme, aquele homem valente, de fato foi pela fixação da meta de curtíssimo prazo que ele fez. Aquela só mais um passo. Foi isso que proporcionou a ele força e ânimo bastante para vencer a dura prova pela qual estava passando. Já pensou se ele tivesse pensado na enorme distância que ele ia percorrer? Na situação física precária em que ele estava? Muito provavelmente não teria nem encontrado forças para alcançar o objetivo a qual se determinou no alto da montanha. E esse exemplo deixa bem clara a importância da estimulação de metas bem definidas. Em curto prazo, a meta era só mais um passo. Em médio prazo, a meta era chegar ao pé da montanha. Em longo prazo, a meta era ter seu corpo localizado. Ele sabia que ele precisava cumprir essas 3 metas, uma de cada vez, para que a sua família não fosse penalizada. E com isso eu te digo uma coisa: se uma emergência te obrigar a fazer mudanças nos planos, os ajustes também poderão ser feitos com pequenos passos complementares. Mas para tanto é necessário saber para onde você quer ir. E a primeira condição para se realizar alguma coisa é a seguinte:
não querer fazer tudo ao mesmo tempo e respeitar a meta a curto prazo. Aquela que diz: só mais um passo.